direito no Brasil ele é assim, meio doce, meio salgado. Porque nós temos aquilo que nós chamamos de ramo do direito público, que é o ramo público, e existe o ramo privado. Tá? Então, o nosso direito é dividido assim, ramo público e ramo privado. Qual é a diferença entre o ramo público e o ramo privado? E onde é que a gente encontra o direito administrativo? Bom, de cara já digo, o direito administrativo você vai encontrar no ramo público, tá bom? Prof, qual é a diferença de um para o outro? Bem simples. Aqui no ramo público, o ramo do direito público estabelece a relação entre o governo e os particulares. Quem são particulares? Somos nós. Nós somos chamados de quê? De particulares. Agora, a partir do momento que você tomar posse, lá no seu livro de posse vai acontecer, você vai fazer parte do quê? Do governo. Sim ou não? Sim. Sim. Então, toda vez que o governo, vou até colocar entre aspas aqui, porque eu não é um termo mais técnico, mas toda vez que o governo estiver nessa relação jurídica, boa noite, eu vou ter aquilo que eu chamo de ramo do direito público. Só que, logicamente, também existe ramo do direito que vão estabelecer relação entre particulares. O ramo do direito privado, é aquele que vai estabelecer uma relação entre particular versus particular. Particular versus particular. Vou dar exemplo para ficar mais fácil. Aqui é muito comum de você perceber, porque é o que você vivencia todos os dias na sua vida. Essa relação aqui. Por exemplo, você vai no mercado, fazer uma compra. Quando você está lá no mercado, aquele mercado, aquela instituição é uma empresa privada. E você também. Então você vai lá e faz compras, por exemplo. As compras são regidas pelo direito do consumidor. O direito do consumidor estabelece relação de particular e particular. Então, aqui no ramo do direito privado, um exemplo que eu posso dar é o quê? Consumidor. O direito do consumidor é aquilo que você está vivenciando nesse momento, nessa aula. Você paga o curso e aí você tem obrigações recíprocas. O curso oferece o serviço e você paga. Então, você está vivendo nesse momento uma relação de direito o quê? Privado. Direito do consumidor. Sim ou não? Tranquilo, né? Fácil. Outro exemplo. Quem aqui é casado? Um monte de gente casada. Um monte de gente vivencia todo dia uma relação de particular e particular. Você e seu marido, sua esposa, né? Essa relação que você tem é uma relação do direito civil, essa relação matrimonial. Tranquilo ou não tranquilo? O que é o casamento? O casamento é um negócio meio doido, para pensar racionalmente. Você, por livre e espontânea vontade, assume a responsabilidade de doar metade de tudo que você tem para outra pessoa. Pensando racionalmente, não faz sentido, mas é um contrato de direito civil patrimonial. Bom? Quem é que trabalha? CLT. Aí, ó. CLT. A empresa que você trabalha é uma empresa privada. E você é um particular. Tem o seu patrão e tem você, não tem? Então, o direito do trabalho é uma relação de particular e particular. Eu não? Então, o trabalho entra aqui, ó, no ramo do direito privado. Sim ou não? Sim. Mas vocês estão fazendo concurso público para conseguir uma condição melhor. E aí vocês, assinando o termo de posse, serão servidores públicos. Por que esse nome? Porque você vai prestar um serviço público para a sociedade. Nesse momento, o seu patrão vai ser uma empresa privada ou vai ser o governo? Governo. E alguém tem que estabelecer essa relação. Te pergunto, quando você assinar o livro de posse, você vai ser um empregado? Não. O teu regime vai ser a CLT? Não. Então você vai passar a fazer parte não mais do direito privado, e sim o que, galera? Público. Professor, e quem vai estabelecer essa relação entre a administração pública e eu? Vai ser o quê? O direito administrativo. Lei 8.112, por exemplo, que vai ser o estatuto de vocês. Lá tem sua remuneração, suas obrigações, show de bola, carga horária e tudo mais. Vou dar outros exemplos aqui de ramo do direito público. Todo mundo aqui paga impostos. Os impostos estão embutidos em tudo que a gente faz.
No momento que você paga o imposto, você está pagando a um particular ou para o governo? Governo. Então, olha só, o direito tributário, ramo do direito público ou privado? Público. Aí o tributário. Show de bola, galera? Fácil ou difícil aqui? Outro exemplo. Direito penal. Sabe o que é o direito penal? O direito penal é aquele ramo do direito responsável por criar as penas. Exemplo, crime mais comum que existe. Crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Quem foi que criou essa regra? Foi um particular ou foi o governo? O governo. Então, o governo criou uma regra para os particulares. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ó, o direito penal. E o direito previdenciário, público ou privado? Previdenciário. E aí, gente? Cai na prova, hein? Direito previdenciário. Ramo do direito público ou privado? Vamos pensar. Quem é que aposenta as pessoas? É o INSS, não é? Sim. O INSS é uma empresa privada ou faz parte do governo? É uma autarquia do governo, que traz em forma de serviço público. Então, o previdenciário a gente fala que é público ou privado? Público. Viu como é que faz sentido? Aí o direito previdenciário. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber de cara, o direito administrativo é ramo do direito o quê, galera? Público. Guarda no seu coração isso. Cai em prova? Cai muito em prova. E a principal diferença entre o ramo do direito público e o ramo do direito privado é essa relação jurídica, essa conversa entre as partes. Presta atenção. No ramo do direito público, eu tenho aquilo que nós chamamos de relação verticalizada. Enquanto que no ramo do direito privado, eu tenho uma relação horizontal. Quando a gente pensa, por exemplo, no direito civil, no direito do consumidor, no direito do trabalho, eu tenho duas pessoas, dois particulares em pé de igualdade, porque a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Se eu tenho duas pessoas em mesma sintonia, no mesmo nível hierárquico, ó, eu vou ter um indivíduo de um lado e outro indivíduo do ladinho dele. Um não manda no outro, sim ou não? Eles estão naquilo que nós chamamos de relação horizontal. Não há hierarquia entre as partes. Por exemplo, quem manda mais? Você ou o curso que você está trabalhando? Desculpa, ou o curso que você está estudando? Não existe hierarquia. Não existe. Sim ou não? Sim. Sim, você contratou um serviço, você tem uma obrigação, que é o quê? Pagar. E o curso tem a obrigação de fornecer o serviço. É uma relação de igualdade ou de desigualdade? Igualdade. Ó, vamos pensar do lado racional na pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Na sua casa, racionalmente, tá? Na sua casa lá com o seu marido, de forma racional. Esquece o que acontece na prática, tá? Quem tem mais hierarquia, você ou seu marido? Teoricamente, no aspecto teorizado da coisa, os dois estão em mesmo nível. Na prática, a prática é diferente. A prática não interessa para a prova. Então, você tem dois indivíduos que têm obrigações recíprocas, sim ou não? Sim, sim. Mas na relação entre governo e particular, não é assim que funciona. Quando o governo estabelece essa relação, ele se encontra em relação de superioridade, porque ele precisa regular a sociedade. Então, representando o interesse da coletividade, o interesse da coletividade sempre será superior ao interesse individual. Exemplo, você foi lá, cometeu um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. O Estado vai te prender. Tu pode chegar e falar, não quero. Não concordo com isso, não. Não, mas tu matou. Não, mas eu não concordo com a lei. Não. O Estado vai te pegar à força, vai te algemar e vai te colocar o quê? Na cadeia. Mostrando que essa relação não é uma relação de igualdade, é uma relação de desigualdade. Então, acima, ó, nessa nossa relação, eu vou ter o governo e abaixo eu vou ter o particular. Tranquilo ou não tranquilo? Você vai ver que essa seta, daqui a pouquinho, essa seta aqui tem nome. Ué, professor, a seta tem nome? Gente, no direito, até o ponto tem nome. Tudo tem nome, tá? Tudo tem conceito.
Nesse momento, eu vou te falar o nome, mas não vou explicar ainda, mas eu quero só que você conheça. O nome dessa setinha que coloca o governo, mas daqui para frente a gente vai ver a administração pública acima do particular, é o famoso CIP. CIP, professor, sim, ó. Supremacia do interesse público. Não vou colocar o nome todo não, que eu sou preguiçoso. O nome todo é supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ou seja, o interesse da coletividade sempre estará acima do interesse particular. Conseguiram entender, pelo menos, que o direito administrativo é ramo do direito público? Conseguiram entender que no ramo do direito público eu tenho uma relação, o quê? Horizontal ou vertical? Vertical. Uma das características do direito administrativo é essa relação verticalizada. Daí a gente começa a pensar, tá bom, prof, mas já entendi que é ramo do direito público. Mas para que serve o direito administrativo? Para que serve? Vamos ver agora qual é o objeto de estudos do direito administrativo. Para que ele foi criado? Foi criado com alguma intenção. E aí, já que vocês já assistiram a aula de direito constitucional, eu vou te convidar a relembrar a tripartição de poderes que está no artigo 2º. Vocês lembram?